Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao webinar de Viva História com os dados mais eficientes e potencialização do seu sistema SCADA. Para quem não me conhece, eu sou Nathan Taide Bonfim, eu sou aqui da equipe técnica da Viva Select Brasil, trabalho principalmente ali na parte de pre-sales, de suporte técnico, de treinamentos e também consultoria. Então eu trabalho principalmente com software de Operations Control e principalmente focado ali em Analytics. Então são softwares como Predictive Analytics, como o PySystem, como a Viva História propriamente e todos os nossos sistemas SCADAs também. O QR Code que tem aí para vocês é do nosso contato, então fique à vontade para escanear e para vocês entrarem em contato com a gente se precisar. E, claro, né, vamos apresentar também quem é que está sediando esse evento aqui para a gente. Então nós somos a Paragon está aí 30 anos já no mercado, a gente vive, né, dessa parte de distribuição de software, sendo pioneiro aí na parte de simulação, de Advanced Analytics, Digital Twin e de ciência de dados também. A Paragon ela é dividida em 3 unidades de negócio. Então a primeira unidade de negócio é a parte de Analytics, toda a parte de programação de fábrica, simulação de processo, de integração de sistemas. A gente tem a nossa unidade de negócio, que é a de automação, da Viva Select Brasil, onde tem a parte de software de engenharia, de simulação de processo, de controle de operações, que a gente vai falar bastante aqui no dia de hoje. Então são sistemas como SCADA, como PIMS, como MES. Então são diversos softwares, tanto on-premise quanto em cloud também. A gente também tem a unidade de negócio de elétrica, com a CIA Elétrico Brasil, com toda a parte de engenharia e modelagem elétrica também. E claro, vamos entender também quem é a nossa unidade de negócio da Viva Select Brasil. Nós representamos a Viva aqui no Brasil, então nós somos o distribuidor oficial da Viva aqui no Brasil. Então a gente faz toda a parte de vendas, de pré-vendas, de especificação de software, de atendimento ao cliente, de suporte técnico e treinamentos também. Nós vem sendo reconhecido bastante, principalmente por esse destaque que a gente tem como parceiro. Então, pelo 3º ano seguido, a gente está recebendo o prêmio de President Summit, que é um prêmio que basicamente ele destaca esse crescimento que a gente teve como parceiro da Viva. Então a gente recebeu em 2021, 2022 e agora em 2023 também. Bom, e vamos dar uma olhada no que a gente vai estar vendo aqui no dia de hoje. Então a gente vai falar primeiro na parte do posicionamento do software dentro do portfólio da Viva. A gente vai falar por que não utilizar um banco de dados relacional. A gente vai falar do Viva História e das ferramentas clientes que ele disponibiliza, integração com todo o portfólio da Viva e as versões 23 também. Pessoal, vamos entender então a parte de posicionamento. Para quem já trabalha com a Viva, sabe que a gente tem um portfólio enorme de softwares para diversos tipos de necessidades. Então, para cada segmento, tanto de indústria quanto segmento de aplicação, a gente tem softwares propriamente para essas soluções. Desde simulação e treinamentos, de engenharia, de controle de operações, desempenho de ativos, otimização de produção e planejamento e agendamento. A gente sempre coloca uma camada de gestão de informações industriais embaixo e uma camada de visualização em cima. O que a gente vai estar abordando bastante no dia de hoje são softwares de controle de operações. E são os nossos softwares que estão próximos ali da borda, são próximos das fontes de dados, são próximos ali do processo, que são nossos sistemas SCADAs, por exemplo. Então, para quem já trabalha com System Platform, quem trabalha com Plant SCADA, com a Viva Edge, inclusive nossa Viva História. Então, o que é esse tal de Viva História? A Viva História nada mais é que um software de historiador de processo. Então, por exemplo, quando você tem um sistema SCADA e você precisa ali começar a armazenar dados, começar a ter essas comparações históricas, você precisa armazenar isso em algum lugar. Mas você pode até pensar de por que não a gente não utiliza um banco de dados relacional de mercado que a gente tem disponível? Por que a gente não armazena esses dados no SQL Server, no Oracle, no MySQL, por exemplo? E aí, para a gente entender o porquê não, vamos entender o que é um banco de dados relacional. Então, os bancos de dados relacionais, normalmente a gente tem um software que a gente chama de RDBMS, que é um software que vai fazer toda a parte de gerenciamento daquele banco, tanto a parte de armazenamento, tanto a parte de consulta também. As informações que são armazenadas nos bancos de dados relacionais são armazenadas em tabelas, que é como se fossem planilhas Excel, onde a gente tem as colunas e as linhas também. A gente pode relacionar essas tabelas e vinculá-las entre si. Então a gente relaciona diversos atributos de uma tabela em outras tabelas. A gente cria relações de interdependências. E uma coisa muito importante que é necessário destacar, quando a gente fala de banco de dados relacionais, uma coisa que foi implementada junto com eles foram a linguagem SQL.
A linguagem SQL ela trouxe uma vantagem muito interessante para esses bancos, principalmente pela essa flexibilidade que você tem de fazer consultas e também de fazer armazenamento, que são as queries. A gente consegue trazer filtros, critérios, modos de organizações diferentes e diversos tipos de consulta que a gente consegue fazer com a linguagem SQL. Mas então vamos começar a entender do porquê não utilizamos um banco de dados relacionais para tratar de dados industriais. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que um banco de dados de relacional ele não consegue lidar tão bem com essa taxa de armazenamento tão rápido das plantas. Então, hoje a gente fala muito, de indústria 4.0, a gente até começa já a falar sobre indústria 5.0, mas a gente tem uma série de sensores, a gente fala de IoT, a gente fala de diversos tipos de controladores disponíveis também. Então, são diversas fontes de dados que cada vez mais exigem uma frequência muito maior do que 1 segundo de input de dados. Então, a gente tem inserção de dados de variáveis diferentes a cada meio segundo, ou até menor do que isso. A gente tem também diversas fontes de dados, como eu havia dito. Então, a gente também tem um volume muito grande de dados sendo produzidos das plantas e precisam ser armazenados. Tanto pela essa velocidade quanto por esse volume, o banco de dados relacional não lida tão bem com isso. Uma coisa muito importante também é que o SQL do banco de dados relacional não consegue manipular tão bem os dados de série temporal. E para a gente entender o que isso significa, traduzindo isso, vamos utilizar dois exemplos práticos. Imagina que a gente armazena um dado para 7 horas, 59 minutos e 59 segundos e 600 milissegundos. Se você fazer uma consulta, uma query no SQL, para as 8 horas em ponto, você não vai encontrar nenhum dado. De fato, você não tem nenhum dado às 8 horas. Mas o SQL ele não vê esse tempo de uma linha contínua. Ele não vê de forma contínua. Um outro exemplo para a gente utilizar, imagina que agora a gente tem um sensor de temperatura, por exemplo. Então, a gente tem uma inserção de dados, uma leitura de 21 graus Celsius. Depois de 5 minutos, a gente tem de 23 graus Celsius, por exemplo. Se a gente for pesquisar ali no meio, exatamente no meio, entre 2 minutos e meio, mais ou menos, a gente também não vai conseguir nada, nenhum tipo de dados. Diferentemente, na história, a gente consegue inferir que teve um crescimento entre 21 e 23 de 22 graus Celsius ali naquele meio. Trazendo isso de uma forma um pouco mais gráfica, vamos trazer então, de fato, na prática. Então, fazendo uma consulta aqui, a gente fez uma consulta em SQL trazendo todos os dados de um banco, então são todos esses dados de uma determinada tag. Fazendo essa consulta específica que a gente comentou, de 16 horas, 15 minutos e 56 segundos e 0 milissegundos, a gente não acha absolutamente nada, mas inclusive se vocês forem ali no banco, para 16 horas, 15 minutos e 56 milissegundos, a gente tem uma série de dados. Só que não temos exatamente para os 0 milissegundos. Diferentemente na nossa história, aqui que vocês estão vendo a nossa ferramenta Query, que é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, que é a nossa ferramenta de consulta. A gente vai falar bastante dela daqui a pouco. Então a gente está utilizando o mesmo banco que a gente utilizou no exemplo anterior, e a gente vai fazer essa mesma consulta para esse mesmo timestamp, 16 horas, 15 minutos e 56 segundos e 0 milissegundos. Então, olha o valor que é retornado aqui. Se a gente for colocar isso num gráfico, agora a gente está vendo a nossa ferramenta do Client Trend, uma disponibilização de tendências. Olha a infinidade de pontos que a gente tem agora. A gente tem infinitos pontos. Onde quer que eu infira uma consulta, eu vou trazer algum valor para essa minha tag. No nosso exemplo de temperatura, a gente temos uma leitura aqui de 23 graus Celsius e posteriormente a gente tem de 27 graus Celsius. Em qualquer lugar que eu inferir aqui minha consulta, vai me trazer um valor, como por exemplo de 23.994 graus Celsius. Uma outra coisa muito importante para a gente finalizar essa parte de limitações de bancos de dados relacionais é otimização de disco, e sem dúvidas isso você vai ver muito mais o impacto que tem no seu bolso. Vamos utilizar também um exemplo prático para isso. Imagina que a gente tem um sistema SCADA que a gente tem 5.000 tags. Dessas 5.000 tags, a gente precisa de uma inserção de dados de a cada 1 segundo dessas 5.000 variáveis. Se a gente for fazer um cálculo simples de multiplicação, a gente tem sendo gerado por ano 157 bilhões de valores por ano. Se a gente for armazenar isso de um jeito eficiente, de uma maneira eficiente, por 8 bytes por valor, a gente tem cerca de 1 terabyte de armazenamento por ano. O que isso quer dizer? Então imagina que a gente vai armazenar nesse nosso sistema SCADA todos os dados de 2024. Então a gente pega um HD
e a gente coloca esse HD aqui. Só que do ano que vem, eu ainda vou querer manter os dados de 2024 ativos para consulta. Só que eu também vou precisar de mais um HD para fazer as consultas de 2025. Então eu pego mais um HD e eu empilho junto do meu HD anterior. Só que de 2026 a gente vai precisar manter esses 3 anos de dados históricos, então eu vou pegar mais um HD e vou empilhar esses meus 3 HDs aqui que eu vou ter que gerenciar entre máquinas aqui para disponibilizar isso para o software. Uma coisa que a gente não está pensando é em expansão. Então, e se a gente tiver uma expansão de 10.000 tags? Eu vou precisar de 6 HDs para ficar gerenciando todos esses dados históricos? E aí que entra tão bem o nosso Viva História, principalmente sanando essas principais necessidades industriais. O nosso Viva História ele foi desenvolvido especificamente para sanar esses diversos problemas e necessidades que uma indústria tem. Como, por exemplo, essa necessidade de uma captura de alta velocidade, essa necessidade de integridade de dados. É você disponibilizar para o usuário o dado que está sendo coletado de fato na fonte de dados. Então, para vocês terem uma comparação de otimização de disco que a gente já tem com a nossa Viva História, são cerca de 40 vezes mais compressão que a gente tem relacionando com o banco de dados relacional. Para o mesmo dado que a gente armazena no banco de dados relacional, o História vai utilizar 2% do espaço para armazenar esse mesmo dado. O História ele consegue lidar com 150.000 variáveis por segundo entrando dentro do software, suportando aí 2 milhões de tags dentro do software. É muito interessante que você entenda que o História tem uma série de vantagens, tem uma série de funcionalidades especificamente para integrar com sistemas de controle de operação, como por exemplo seus sistemas escadas. Você vai ver uma série de funcionalidades para você utilizar com Plant SCADA, com IntelliHMI, com System Platform, com a Viva Edge, por exemplo, que a gente vai ver bastante no dia de hoje também. São diversas ferramentas que o História disponibiliza, principalmente para consulta de dados. Você não tem a necessidade de você saber SQL para você consultar os dados dentro da sua fonte de dados. Você tem interface de usuário para fazer isso. Gráficos de tendência, relatórios, consultas em SQL diretamente sem saber SQL. Você também pode expandir isso para uma utilização em nuvem, uma utilização com ferramentas de AI e Machine Learning dentro do portfólio Viva. E é claro que o nosso Viva História não é somente um historiador de processo, ele também armazena uma série de outras informações, não só dados diretos do processo, mas como alarmes, como eventos também. E claro, para quem já conhece o System Platform, para quem já trabalha com o System Platform, conhece que a gente também consegue trazer toda a segurança que a gente tem integrada no System Platform para dentro do Viva História. Como é uma história baseado nessa ideia de ter o controle de operações na borda, você consegue ter uma solução de problemas muito mais rápida. Então, se o operador está analisando algum ativo, ele consegue facilmente ir ali num gráfico e ver os dados históricos, correlacionar variáveis. Então, ele tem uma ferramenta muito simples de consulta de informação. É muito interessante que você entenda que você também tem uma série de ferramentas, principalmente para gerar relatório e para fazer análise de dados e ciência de dados dentro dos dados historizados da sua planta. Ferramentas com colaboração em equipes também. Você compartilha gráfico, você compartilha relatórios entre equipes e você tem uma colaboração entre os domínios. É bem interessante a gente entender que o Historian ele tem também uma série de flexibilidades que você tem de implementação em arquitetura. Como, por exemplo, se você tem uma rede em borda, se você tem uma aplicação em borda, que você tem uma rede lenta, uma rede intermitente, tem solução voltada para isso. Assim como você tem diversos tipos de soluções escalonáveis para você, num processo de uma transformação digital que você planeja para a sua indústria. Como vocês estão vendo aqui na direita também, a gente pode ter diversos tipos de arquitetura para a nossa história. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar o Historian Tier 1 para fazer toda a parte de bufferização local, para fazer controle de operações local ali perto do processo, como é o exemplo que a gente estava utilizando. E a gente pode centralizar isso numa Historian Tier 2, onde ele pode ser tanto on-premise quanto on-cloud. Ele vai centralizar os relatórios de toda a indústria. E é bem interessante a gente entender que o Historia não só armazena valores de processo. São uma série de informações que são armazenadas junto ao Historia. Como, por exemplo, cálculos agregados, são cálculos estatísticos de média, de mínimo e máximo, de desvio padrão. Unidade de engenharia, então a gente tem uma série de catálogos de engenharia para você correlacionar as variáveis de diversas unidades de engenharia diferentes. A gente armazena alarmes, a gente armazena eventos, a gente armazena os acknowledges. Os acknowledgements são aqueles alarmes que foram gerados, o operador foi lá
reconheceu esse alarme, então ele está trabalhando, ele reconheceu aquele alarme que foi ativado. A gente armazena também as anotações, muito interessante, principalmente para a função de colaboração entre equipes. É bem interessante a gente entender também que a gente tem diversas formas de recuperação de dados. Então, na mesma massa de dados que a gente armazena, a gente pode ter diversos tipos de visualização diferentes, diversos tipos de informações retiradas do mesmo conjunto de dados. Então, o que vocês estão vendo aqui na direita, esses nomes que vocês estão vendo aqui, são os nomes de tipos de retrieval. São diversas formas de consulta que a gente tem disponível dentro do software. Então, se você quiser, você pode trazer a média geral daquela variável, você pode trazer os valores máximos e mínimos, fazer uma análise de integral, fazer o slope, que nada mais é do que a taxa de variação daquela variável. Você tem uma série de análises, principalmente voltadas para variáveis booleanas, por exemplo, como o value state, o counter, o round trip. O round trip é bem interessante para você fazer, inclusive, tempos entre paradas. Então, imagina que a gente tem uma booleana que defina a parada de um processo. Então, quando essa variável estiver verdadeira, ela está com o processo parado. Então, quando ela for falsa e tornar-se verdadeira novamente, a gente pega exatamente esse timestamp, que é o tempo entre paradas. Então, vamos entrar agora para a gente falar exatamente da disponibilização dessa visualização para os usuários de fato, com os AVEVs Storing Clients. Então, a gente tem 4 clientes disponíveis para a gente estar utilizando aí, principalmente para a gente fazer as consultas desses dados dentro do Historia. Então, a gente vai ter o Historia Trend, o Historia Client Query, o Historia Client Web e o Historia Client Excel. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro que a gente vai comentar é o Historia Client Trend. Pessoal, esse slide ele tem bem um resumo de tudo que a gente tem dentro do Historia Client Trend e de tudo que eu vou falar, inclusive. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print, principalmente para a consulta de vocês posteriormente, ou se vocês quiserem utilizar para a informação de vocês mais para frente. Mas eu vou falar bastante coisa do que já está escrito para vocês. Pessoal, o Historia Client Trend é uma ferramenta de desktop. Então, é uma ferramenta que você vai instalar e você vai começar a utilizar. Ela é basicamente voltada para visualizações de tendências, então visualizações gráficas dos seus dados históricos. Você tem todo o menu de navegação, todo o menu de construção de gráficos e, principalmente, a gente vai construir diversos tipos de gráficos e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Um ponto muito importante é que o Historia Client, e a maioria dos que a gente vai conversar aqui, ele é embutido nos sistemas escadas. Então você pode ter numa tela, por exemplo, do EMI, o Historia Client Trend dentro da tela e você consegue embutir e utilizar durante o runtime. Vamos dar uma olhada então nos gráficos que a gente tem aqui disponível. Então, essa ferramenta que vocês já estão vendo é o Historia Client Trend. Então aqui em cima a gente tem todo o menu de construção de gráficos, então toda a parte de escala, toda a parte de construção de tipos de gráficos diferentes que você vai ter, de zoom in, de zoom out. A gente tem todo o menu de navegação de tags que você tem disponível, as legendas, você pode mudar a cor, estilo do gráfico, se vai ser de linha, se vai ser de ponto. A gente tem todas as análises estatísticas por aqui também. E é uma ferramenta tão simples que você simplesmente clica e arrasta e você já está colocando a pena e os dados históricos dentro da ferramenta. Olha que interessante também. Vocês estão vendo esses pontos destacados que a gente tem dentro da ferramenta? Isso aqui são os alarmes. Então, essa variável em específico a gente está trazendo do Application Server. Então, a gente também está importando do Application Server os alarmes que a gente tem configurado lá. então, você vê os limites de high-high, os limites de high, os limites de low e os limites de low-low que você configurou nesse gráfico. Reparem numa coisa aqui também. Aqui embaixo tem qual que é o modo de retrieval que a gente está vendo dentro dessa variável. A gente está vendo o best fit. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem diversos tipos de retrieval diferentes que trazem de uma mesma massa de dados diversas visualizações? É exatamente isso. Vamos ver um outro exemplo, principalmente trazendo do slope. Então, o slope é dessa mesma massa de dados que a gente tem, dessas mesmas penas, a gente está trazendo a variação que a gente tem desses dados. A gente pode construir também gráficos não só de comparação de eixos por valor e por tempo, mas também de valor por valor. Então, a gente tem um gráfico de scatter, um gráfico de correlações de variáveis. Então, a gente está analisando variável por variável. Veja que aqui a gente está analisando essas duas variáveis e a gente tem também a importação dos seus alarmes sendo feita. Muito interessante também a gente falar dos gráficos que a gente consegue construir com essas áreas destacadas.
Essas áreas nada mais são do que um comportamento esperado que você define para essas variáveis, como ela deveria se comportar. Caso ela saia desse limite que você estabeleceu, ela começa a ter um destaque visual. Então, principalmente, se você trabalha com bateladas, você pode construir, por exemplo, uma área de Golden Batch. E caso essa batelada que você está fazendo nesse exato momento sair dos parâmetros esperados para uma Golden Batch, você tem um destaque visual de quando e o que está saindo do lugar. Então, olha aqui na direita, um destaque visual. Olha aqui também que saiu do que esperado. E claro que a gente também consegue colocar anotações dentro da ferramenta. Então imagina que a gente tem um período de downtime, um período que aconteceu algo inesperado, alguma ineficiência. O operador pode vir simplesmente aqui, clicar com o botão direito e adicionar uma anotação, por exemplo, do porquê aconteceu aquele pico ou aquele vale. E aquilo vai ficar disponível para todos os usuários. Se ele quiser colocar como público ou como privado, ele também tem essa liberdade. Bem interessante também para ciência de dados. A gente tem diversas ferramentas, não só a parte do gráfico, mas você consegue disponibilizar em formato tabular esses dados, principalmente para visualização, isso fica bem mais fácil. Toda a parte estatística que você está vendo das penas e todas as anotações que você tem disponível dentro do seu gráfico. Então, se você ver aqui, nível muito baixo, nível muito alto, e quem fez, quando fez, qual que é o usuário, qual que é a tag. Então, isso fica disponível para todo mundo. A nossa próxima ferramenta cliente é a ferramenta que eu particularmente gosto muito, que é o nosso Client Query. O nosso Client Query basicamente é uma ferramenta que traduz a linguagem SQL. Então, se você não sabe SQL, você consegue utilizar essa ferramenta facilmente. Então, uma dificuldade que você possa ter com os bancos de dados relacionais é justamente fazer esse tipo de consulta. A ideia do Client Query é que você tenha uma interface de usuário para fazer consultas em SQL sem saber a linguagem SQL. Então, com o Client Query é simplesmente uma interface de usuário que você vai clicando nas caixas, clicando ali nos parâmetros e vai construindo uma query em SQL automaticamente para você em tempo real. Então, inclusive, se você quiser exportar essa query para o banco de dados relacional, ela vai funcionar porque de fato ela é escrita em linguagem SQL. Então, olha aqui a nossa ferramenta. Você vê que a gente tem todo o menu de construção de queries por aqui. Então aqui eu seleciono as tabelas que eu vou fazer a consulta. Todo o menu de navegação de tags. E aqui a gente tem toda a parte de construção de queries. Então se você não quer uma coluna, você simplesmente clica na checkbox e você desabilita ela. Se você quer colocar outro timestamp, você põe um timestamp específico. Adiciona critérios, adiciona filtros, adiciona modos de retrieval diferente conforme a gente conversou. E a query é construída automaticamente para você. E você tem ela disponível se quiser, para você copiar e colar, até para você se você quiser exportar essa query em SQL. E tem uma outra aba aqui, que são os dados. Então, esses dados você tem em formato tabular para a sua visualização. Então, se você quiser, você pode tanto utilizar a query e exportar ela, ou também você pode simplesmente exportar para um CSV todos esses dados que você consultou. Então, para quem não sabe SQL, você não precisa ter de fato um contato com SQL se você não quiser. Você tem uma interface de usuário para fazer isso. Nossa próxima ferramenta é o Story Client Web. Essa ferramenta ela é utilizada através do navegador. Então você vai acessar um web browser, como por exemplo o Google Chrome, e acessar a aplicação do Story Client Web. Basicamente, ela é feita principalmente para você construir dashboards, para você construir disponibilizações gráficas. Então é uma ferramenta totalmente simples de visualização, muito bonita de se ver também, que você consegue fazer essas disponibilizações gráficas também. Bem interessante que você tem agora, e principalmente é uma coisa que foi adicionada na versão 23, a possibilidade de você construir cálculos dentro dessa ferramenta. Então você visualiza a tag e você também consegue colocar um cálculo em cima dessa tag para visualizar junto com ela. Então, por exemplo, a gente consegue construir gráficos de linha, como que vocês estão vendo. Vejam que os alarmes também são importados para a ferramenta. Você tem todo o menu de navegação temporal. Você consegue compartilhar. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Tem as suas tags, você tem a barra de pesquisa para pesquisar mais tags. A gente consegue também construir gráficos de barra. Veja que aqui a gente não está analisando variável por tempo, a gente está analisando variável por variável. E esse gráfico em específico é bem interessante. A gente está analisando a velocidade de um ativo e uma booleana que traz o mau funcionamento dele. Como o exemplo que eu tinha citado anteriormente com vocês. Então, toda vez que essa booleana está como verdadeira, a nossa velocidade cai.
Toda vez que ela está como falsa, a nossa velocidade está maior, justamente porque a gente não está em mau funcionamento. A gente consegue também trazer gráficos de grid, né? Então a gente tem toda a sumarização dos dados, os seus cálculos agregados e também os valores dessas variáveis. E lembra que eu falei com vocês sobre catálogo de unidade de engenharia? Todas as ferramentas conseguem fazer essa conversão de unidade de engenharia, mas essa aqui vocês têm bem visual. Então a gente tem as nossas tags aqui embaixo, né? Se você clicar naqueles 3 pontinhos, você tem toda a disponibilização das suas unidades de engenharia que você tem disponível. Isso é configurável, então você pode construir relações entre unidades de engenharia. Então, nesse caso, eu posso visualizar em Celsius. Se eu quiser, eu posso transformar em Fahrenheit ou transformar em Kelvin. Isso automaticamente é feito para você. Bem interessante também a gente falar dessa ferramenta, principalmente de colaboração, né? Que é a parte de compartilhamento. Então, a gente consegue compartilhar com outras pessoas esse gráfico que você acabou de construir. Você consegue embutir ele, você consegue fazer download e você consegue salvar. Essa parte de salvar é bem interessante para a construção de dashboards. Então, quando você constrói um gráfico, você vai ter essa parte de salvar. Você pode adicionar um que a gente chama de keywords, são as palavras-chave. As palavras-chave, quando você joga na ferramenta de pesquisa, ela vai disponibilizar para você todos os gráficos relacionados com aquelas palavras-chave. Então, você já tem uma visualização de tudo que está relacionado. Então, se eu criar um gráfico de Mixer, e eu criar um outro do Mixer 2, por exemplo, e colocar também aqui o Word de Mixer, e quando eu pesquisar, todos os gráficos de Mixer vão ser disponibilizados, como é o nosso exemplo aqui de Mixer 100 e Mixer 200 também. A gente tem também a visualização dos alarmes em formato tabular. Então você vê toda a parte dos alarmes que estão sendo gerados nas suas variáveis, em quesito de prioridade, qual que é a condição, qual que é a variável, o valor, o ativo, qual que é a localização dela, qual que é os limites, os valores, quando que ela foi reconhecida. E para a gente finalizar a parte de clientes, vamos terminar com o nosso workbook, o nosso ADD do Excel. Basicamente, se você faz bastante relatório em Excel, se você faz bastante relatórios em geral, as ferramentas de relatório do Story vão ser bem interessantes para você. Então, basicamente, ele é um ADD do Excel que você vai adicionar, então ele vai criar uma outra aba ali em cima do Excel e você vai conseguir fazer consultas dentro do Excel dos seus dados historizados lá no Story. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, vocês veem que a gente tem um menu aqui do Home, a gente tem consultas, então são consultas um pouco mais simples, você vai ter um menu de navegação aqui lateral para construir suas consultas, e quando você importar, quando você fazer a query, né, que é através da interface de usuário, os dados são populados dentro do seu Excel. A gente também tem um ADD-in que vai construir uma outra aba aqui em cima do seu Excel, e tem uma série de outras funcionalidades, como por exemplo gráficos e relatórios prontos. Você dá um clique e é populado automaticamente com um relatório inteiro para você. Uma coisa bem interessante é que a gente destacar que as células são totalmente dinâmicas, as referências são dinâmicas. Então imagina que você faz um relatório toda segunda-feira às 8 horas. Então todas as segunda-feiras às 8 horas você vai lá, você pega dado, você joga no Excel, pega dado, joga no Excel, pega dado, joga no Excel. Se você está utilizando História principalmente para fazer essa consulta desses dados, você constrói um modelo de relatório, você constrói toda a população dos seus dados, e na semana que vem, a única coisa que você vai precisar fazer é alterar o timestamp. Então você altera a célula de tempo e os dados são populados automaticamente para você. Então você só troca o tempo, ou se você quiser, você pode até referenciar uma outra tag e vai gerar um outro relatório com a outra tag que você populou. E é bem interessante, a gente fala justamente de diversas integrações que a gente vai ter, principalmente com o portfólio Viva. Então, se você está utilizando isso junto com os sistemas escadas da Viva, você vai encontrar uma série de funcionalidades, uma série de valores agregados, justamente para fortalecer a utilização desses dois softwares. Você vai encontrar muito valor neles dois. Então, a gente vai falar de algumas funcionalidades, principalmente. A gente vai falar também de como é fácil você armazenar dados no Story através das ferramentas da Viva. Como que você não tem tanto esforço para fazer isso. Então vamos entrar com a integração com o portfólio da Viva. Primeira coisa que eu quero falar é do System Platform.
na parte do Application Server. Então, para quem conhece System Platform, é o nosso conjunto de softwares aí. O Story, inclusive, está dentro do System Platform. E a gente tem o nosso Application Server. A App Engine vai ser o responsável por fazer todo o processamento dos objetos e dos atributos. Então, a gente configura a historização nela. Então, para você fazer a historização no Application Server, são basicamente 3 cliques que você vai precisar fazer. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai habilitar o armazenamento, a gente vai apontar onde está o servidor de história, qual que é o nome da máquina, e a gente vai colocar para historizar os atributos. Então, você pode colocar para historizar tanto no template ou direto no atributo, e quando você clica para historizar, pronto, ele está historizando no seu Story. Você pode, inclusive, colocar mais algumas alterações, principalmente de configuração de armazenamento aqui embaixo. Mas basta isso, você está historizando dentro do seu Story. A gente tem outras funcionalidades, principalmente de performance, que você consegue armazenar, como a App Engine e a GR também, como, por exemplo, a disponibilidade de RAM que você tem dentro da GR. É bem interessante para você tratar aquilo ali na borda. Lembra que eu comentei da visualização dos alarmes? Então, em todas as nossas ferramentas, ela já tem integrada junto com ela a parte dos alarmes. Você vê isso visualmente nas ferramentas. Muito interessante também, isso aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, é o Historical Playback, que a gente está dentro do EMI. Então, basicamente, o Historical Playback do EMI, ele funciona como basicamente você volta no tempo. Então, se você tiver uma ineficiência, você consegue voltar no tempo, aquele exato momento daquela IHM, do que aconteceu naquele momento quando teve algum tipo de problema. Então, você volta no momento que o operador estava vendo aquela IHM. Então, você tem uma linha temporal que você viu que ele voltou no tempo exatamente naquele momento e todos os valores são automaticamente populados para você. A gente também tem a integração com o InTouch, esse software que está há anos e anos no mercado e ainda é muito presente nos sistemas de escadas. A gente tem inclusive 2 formas de fazer essa integração. Então a primeira é do lado do Story, então a gente faz o Tag Importer. A gente seleciona o diretório da aplicação, a gente tem toda a parte de convenção de nomes do InTouch. A gente seleciona o tipo de tag que vai armazenar e as opções de armazenamento. Basicamente é isso que você está historizando os dados do InTouch. Do lado do InTouch, a gente configura o Historical Login. Então a gente aponta o servidor, a gente aponta o Story, né, o servidor, a gente aponta o local do Story and Forward e a gente configura para as tags serem logadas lá no nosso Story. Uma outra coisa interessante é que foi adicionado inclusive na versão 23, agora uma integração com o PySystem. Da mesma forma que a gente configura replicações dos dados para um outro tier da história, a gente configura também para o PySystem. Então a gente consegue criar um tier 2 ele sendo o PySystem e ele você começa a passar os dados, então ele vai começar a configurar as tags que você for passar. Então você tem toda a parte de filtro de tag. Quando você passar todas as suas tags que você vai utilizar, você inclusive pode trocar, alterar nome que você queira como essas tags sejam chamadas lá no PySystem. Você vai dar um apply, eles vão passar para o seu PySystem e a gente vai visualizar isso lá na ferramenta do PySystem, que é o PyVision. Você vai dar um commit ali no banco para salvar as alterações no banco. E na ferramenta do PyVision a gente consegue ver isso de uma forma bem interessante. É uma ferramenta totalmente responsiva, bem interessante, que vocês conhecem. Então a gente vai selecionar as tags da história, selecionar o agitator, o nível e a temperatura, e a gente simplesmente arrasta para a tela, e a gente visualiza os gráficos agora dos dados da história. Bem interessante a gente falar também do Backfill, que é uma integração que a gente teve junto com o PySystem. Então a gente consegue fazer toda a parte de preenchimento de lacunas de históricos de dados. Então imagina que a gente selecionou para armazenar esses dados a partir de hoje. Então a partir de hoje ele está fazendo toda essa replicação dos dados para o PySystem. Mas e os dados históricos que estão lá na história? Exatamente isso que é o Backfill, ele preenche essas lacunas de dados para você. Claro que a gente também pode mandar isso aí para a nuvem, então com a aplicação para o Data Hub, que é a mesma forma que a gente configurou o PySystem. Então a gente vai apontar um nó, selecionar a solução, fazer o login na solução e passar as tags. Basta isso, você está visualizando na nuvem agora, onde a gente tem um compartilhamento de dados muito mais simplificado, um acesso muito mais simplificado, principalmente para stakeholders. Para o nosso escada do Edge, então a gente configura um trend logger ali, a gente aponta que a gente vai armazenar no Story e a gente aponta o nó do Story também. Pessoal, bem interessante a gente falar também do
dos relatórios avançados, então a gente consegue expandir isso ainda mais para uma ferramenta especificamente de relatórios que é o nosso Reports for Operations. O Reports for Operations é bem interessante porque ele consegue trazer diversas fontes de dados e centralizar para você fazer essa parte de relatórios. Então, o Historia, dados do PySystem, dados, por exemplo, de sistemas de escadas da Viva, inclusive de dados direto do controlador, são mais de 100 drivers que você tem disponível na ferramenta para você fazer essa comunicação. Então é bem interessante se você quiser fazer um relatório de OI, um relatório de MES, um relatório de eficiência energética, dados financeiros também você consegue trazer e fazer relatórios financeiros. E é bem interessante porque a gente tem suporte para assinatura eletrônica e também de Audit Trail. Então ele é de acordo com a regulamentação do FDA CRF parte 11. Então vamos dar uma olhada em algum dos gráficos, dos relatórios que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, a gente traz gráficos de barra, a gente traz toda a população de dados em formato de texto, gráficos de batelada, então a gente está analisando de um lado o Golden Batch e do outro lado a batelada que foi produzida, né? Então qual que é a relação dessas duas? Toda a parte de sumarização de alarmes, então a gente consegue fazer um relatório de alarmes também, analisando todos os alarmes que foram gerados na operação. E a gente consegue expandir ainda mais, principalmente com ferramentas de IA e ferramentas de Machine Learning. Então a gente tem um software do Insight, que é um software as a service, então um software na nuvem, que a gente consegue fazer toda a parte de gerenciamento de OI. A gente tem IA justamente para detectar anomalias dentro dos dados que você está historizando. É uma ferramenta bem interessante, principalmente para a construção de dashboards também. A gente tem também o Predictive Analytics, que é aquele um passo a mais ali na transformação digital. Então, se você tem uma manutenção baseada em condição, você pode expandir isso para uma manutenção preditiva com Predictive Analytics. Então, é uma ferramenta que é uma ferramenta treinada em Machine Learning, então você vai utilizar os dados do Historia para treinar essa ferramenta, e essa ferramenta vai aprender como esse ativo se comporta. Daí, então, você vai começar a detectar anomalias, ele vai conseguir predizer qualidade, predizer eficiência energética, predizer quanto tempo de vida útil tem esse equipamento até dar alguma falha também. É bem interessante o Predictive Analytics, principalmente para começar com essa análise preditiva. E claro que a gente consegue expandir ainda mais com o PySystem. Então lembra que eu falei do PySystem? Que eu falei lá atrás de gestão de informações industriais? A gente tem o nosso sistema do PySystem, nosso PINS. Então a ideia do PySystem é agregar e não é substituir. O PySystem ele vem justamente para trazer diversas camadas de enriquecimento dos dados. Então ele contextualiza os dados, ele enriquece, ele traz análise, ele traz cálculos e ele entrega e disponibiliza esses dados para os usuários. A ideia do PySystem é você centralizar todas as informações da indústria e não somente dos dados do processo, mas de um sistema ERP, de um Limbo CMMS. Você pode trazer dados manuais, dados do Historia, sistemas de escada, de diversas fontes de dados diferentes em um só lugar. E você elimina aqueles problemas que você tem com isolamento de dados, com os data lakes. Então você disponibiliza, você democratiza os dados, você disponibiliza para múltiplos domínios, para o time de TI, para o time de operações e para o time corporativo ter acesso de uma forma confiável e fácil nos dados industriais. Claro, bem interessante a gente falar que a gente dá treinamento nas ferramentas da Viva, então a gente tem instrutores certificados, todas as turmas são online ou presenciais também. A gente tem ambiente disponibilizado para vocês utilizarem a ferramenta e treinar isso na prática também. E claro que a gente gera um certificado de conclusão. Então lá no site da Viva, do nosso site da Viva Select Brasil, que está aqui na esquerda, você vai em treinamentos, você vai seleciona ali qual que é o treinamento que você está buscando, tem um calendário que você pode abrir também com as turmas mais próximas. E quando você abre ali a turma que você quer participar, você vai ter disponível ali a ementa do curso. E se você quiser, você pode entrar em contato com a gente, ou você também pode deixar um comentário que a gente vai entrar em contato com vocês. E para finalizar, vamos falar das novidades que a gente tem na versão 23. Então vou concatenar algumas informações, vocês podem tirar print inclusive, se vocês quiserem para consultar depois. Mas basicamente a gente vai falar da versão 23 e a versão 23R2 que a gente tem disponível do software. Então na versão 23 a gente tem uma série de expressões ad hoc que foram adicionadas. Lembra que eu comentei com vocês dos cálculos, das funções e built-in que foram adicionadas no software, principalmente para você analisar junto com as variáveis que você estava visualizando. A gente tem também a replicação do PySystem para o DataHub também, a função de backfill que eu comentei com vocês. Todas as interfaces de usuário são totalmente modernizadas também. Então a gente tem uma série de funções de segurança que foram melhoradas dentro do software.
Na 23R2 a gente tem suporte a Single Saigon, a multilinguagens também, as funções foram expandidas, você tem todo um filtro e controle de alarmes que foram gerados do Application Server também, e toda a integração entre ferramentas foi aprimorada. Então vou deixar um tempinho para vocês tirarem um print. E aqui a gente começa a abrir para perguntas. Então eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês deixaram ao longo do webinar e a gente vai respondendo. O Sérgio perguntou: no Story Client Web eu consigo acessar determinados dados e trends de forma rápida via URL? Exemplo, caso eu tenha uma variável e queira acessar a variável de forma rápida no Client Web por meio de uma URL dinâmica. Sim, você consegue disponibilizar via URL e você também consegue disponibilizar daquele modo que a gente de compartilhamento que eu mostrei para vocês do Client Web. Você consegue construir isso principalmente do dashboard, né? O dashboard você consegue colocar ali numa URL. O Ricardo perguntou aqui, deixa eu dar uma olhada, para uma aplicação de pequeno porte, mas com frequência de aquisição a cada 1 segundo, e manter um histórico de 2 anos, é necessário um historiador? Ou existem sistemas mais apropriados para isso? Bom, Ricardo, é necessário você fazer um estudo do seu caso, né? Quantas tags você precisa realmente armazenar? Que mais que você vai armazenar? Se é só os dados do seu sistema SCADA, por exemplo, ou você vai armazenar mais dados? Porque, de fato, se você não tem uma necessidade tão grande com isso, né? Se você está implementando, você faz um teste ali com um banco de dados, e se você começa a ter essa necessidade de expansão, você passa para um historiador de dados. E a gente também tem soluções para Historian que é com poucas tags também, que é um plano starter que a gente vai ter ali no licenciamento do Historia. O Willy César Moreira perguntou: a funcionalidade de cálculo diretamente pelo Historian Client Web só está disponível na versão 23? Sim, Willy, foi adicionado nessa última versão. Na versão 23 e a 23R2. O Carlos perguntou aqui sobre o Historian Client, como é o licenciamento. Carlos, obrigado pelo seu comentário. E o licenciamento do Historian, ele é por usuários nomeados. Então você tem um licenciamento pelo Flex ali, que é o nosso programa do Flex, que ajuda ali principalmente na parte de licenciamento, mas é por usuário. Então, quantidade de usuários que você vai utilizar tanto nas ferramentas de desktop quanto na ferramenta do client web. Então, basicamente, dessa forma que você vai utilizar. Então, quando você for entrar em contato com a gente, informa qual a quantidade de usuários que vai ser utilizada. O Lucas perguntou aqui: utilizo o web client do Historian e para colocar o ADDM para Excel, tem que fazer download do plugin do site da Viva? Lucas, se você instalou o Historian sem ter o Excel na máquina, você vai precisar instalar novamente, rodar de novo o instalador. Mas se você já tinha o Excel e rodou o instalador, ele provavelmente já adicionou para você. Então você só precisa adicionar o ADDM dentro do seu Excel. Para você fazer isso, dentro da documentação do Historian Installation Guide, você vai ter, ou do Historian Client Guide também, você vai ter como você adicionar isso. Então você vai em opções e você vai procurar um arquivo chamado XLA, que está dentro dos arquivos do software, tá? Onde conseguir o manual do Historian? O Claudinei perguntou. Bem interessante, Claudinei. As informações principalmente do Historian e de todas as softwares da Viva vão ser centralizadas ali na base de conhecimento da Viva. Então, para quem tem Customer First, principalmente, você tem acesso à base de conhecimento da Viva, que é a base central da Viva Global, né? Tem informações como, por exemplo, Tech Notes, Tech Alerts, matriz tecnológica, instalação de produtos, claramente também, e toda a parte de documentação. Então, se você não tem Customer First, você pode criar ali a sua conta, mas você vai ter algum acesso ali limitado, mas é lá na base da Viva, tá? Eu vou pedir Perguntaram aqui pra gente também se as ferramentas de relatórios, o Américo, né, perguntou aqui pra gente se as ferramentas de relatórios e dashboard são inclusas no pacote do Historia. As ferramentas de dashboard, as ferramentas clientes, elas vão começar a ser licenciadas para você quando você adquirir as licenças de usuários. Então, você pode utilizar o Historian sem utilizar as ferramentas clientes, então você tem um licenciamento para o Historian Server, que a gente chama. E as ferramentas clientes você vai começar a licenciar de acordo com a quantidade de usuários que você vai colocar para a sua operação. A Priscila perguntou aqui pra gente: boa tarde, Nathan. Falando em licenciamento, o licenciamento do Single Saigon no Insight é por usuário nomeado? Sim, principalmente agora que a gente teve uma mudança do Insight, ficou mais fácil, mas sim é por usuário nomeado também. Então, as principais soluções de cloud ali da Viva são por usuário nomeado. Júnior perguntou aqui se teria algum case de sucesso na utilização de sistemas baseados em condições e aplicações para IA para predição de falha.
Sim, a gente tem bastante casos de sucesso, principalmente global, né? De tanta utilização do Predictive Analytics, tanta utilização do próprio Store, né, do PySystem. Se você tiver interesse, contata a nossa equipe comercial para a gente fazer principalmente uma apresentação desses cases de sucesso para você, se você tiver interesse. Então, estou pedindo para colocar aqui o contato nosso para você contatar. Mas sim, existem clientes já que tiveram casos de sucesso com isso. Principalmente para esse pulo, né, dessa manutenção baseada em condição, uma manutenção baseada em preditiva. O Carlos aqui perguntou se há alguma limitação em instalar o Store em uma estação com escada ou é preciso uma máquina dedicada. Carlos, o que você vai precisar fazer é pegar os dois softwares, tanto o seu sistema escada e o seu Story, e ver a necessidade de hardware dos dois. Basicamente dessa forma. Lá na Viva, você vai no Technology Matrix, lá na base de conhecimento, e você vai pesquisar principalmente a necessidade de software e de hardware, também no README do software, no Installation Guide do software, e você precisa comparar se sua máquina ela tem essa possibilidade de suportar os dois. Mas claro que principalmente para um Store, em que a gente tem aquisição de dados, é interessante que você dedique uma máquina também para alta performance dessa ferramenta. O Israel perguntou aqui pra gente. Hoje utilizamos a Viva Platform, System Platform, acredito. Se tivermos com história para cloud na nuvem, comunicação para MES, tem alguma restrição? Não, a única coisa que você vai precisar se preocupar é na arquitetura de rede, né? Como que você vai estar fazendo essa importação. Como saber quantas tags posso armazenar no meu Story? O Renato perguntou. Renato, as licenças são flexíveis, né? Então a gente tem as licenças dentro do pacote Flex, por exemplo, de ilimitado. Mas claro que no começo ali você não vai precisar de um ilimitado, possivelmente. Então você tem ali 5.000 tags também, que é um plano starter ali que você pode estar utilizando. Mas as principais licenças do Story no Flex são ilimitadas de tags, tá? Uma coisa bem interessante também, não sei se alguém viu alguma coisa relacionada, se alguém perguntou, mas passou aqui pra mim, sobre alta disponibilidade também, recuperação de desastre. Então só para finalizar esse assunto, o Story também é compatível com essa parte de recuperação de desastre, com alta disponibilidade. Então você pode construir uma arquitetura de um Story redundante também. Então você vai precisar só de uma licença do Advanced ali para esse par redundante. Então ele funciona como hot backup dele também. E o backup de dados é super simples de fazer também, tá? São arquivos, né? São blocos de arquivos, então você consegue fazer o backup como você gerencia arquivos, tá? Isso tudo a gente tem no manual também, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso webinar. Fico muito feliz e quero ver a publicação de vocês lá no LinkedIn também. Siga a gente nas redes sociais. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e espero ver vocês numa próxima, principalmente para a gente falar de outros produtos ou outras funcionalidades do software, tá bom? Um prazer e até a próxima.